acontece a pedido do comando de greve. Então, nós, nesses últimos dias, do final de semana para cá, nós nos debruçamos um pouco na avaliação do PL, né? PL 4368, essa é a grande novidade que nós temos desde a última Assembleia para cá. Ou seja, o acordo se transformou no PL e o objetivo hoje, né, independente de que resultado nós tenhamos nessa Assembleia, o objetivo hoje é que cada um possa sair daqui sabendo exatamente o nível da responsabilidade pelo que votou, né? Que a gente entenda exatamente o que tem nesse PL. A primeira questão, e é importante para quem não sabe, né? Esse PL não é apenas uma tabela salarial para vigorar nos próximos 3 anos. Esse PL é uma proposta de nova carreira que substitui, portanto, o que nós temos desde 1987, a carreira que nós temos, que era a carreira do PUCRIS, né? O Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos. Então o PUCRIS deixa de existir e o que passa a vigorar em termos de carreira daqui para frente, quer dizer, a partir da aprovação do PL, é exatamente o que está escrito nesse PL. Bom, rapidamente, isso aqui todo mundo já viu, né? Em termos de estrutura de carreira, para o magistério superior, nós reduzimos de 16 níveis para 13 níveis, né? Ou seja, as classes de auxiliar e de assistente passam a ter 2 níveis cada uma, certo? Então, se junta o assistente, o auxiliar 1 e 2 na classe, no nível de auxiliar 1 e o auxiliar 3 e 4 no nível de auxiliar 2. E, por fim, a classe de titular, que hoje é uma classe, pelo PUCRIS, é uma classe que está fora da carreira, né? Quer dizer, nós temos que fazer concurso para titular, com vaga para isso. A partir deste PL, o titular estaria dentro da carreira, ou seja, nós conseguiríamos chegar a titular 2 anos depois de associado 4, se fôssemos aprovados na avaliação, submetidos a uma banca com professores externos para defesa de memorial e mais avaliação de produtividade, que não está definido ainda que critérios terão. Bom, para a carreira de BTT, quer dizer, das escolas técnicas, ensino básico e tal, o processo é o mesmo, eles têm 16 níveis hoje, passarão para 13 níveis, né? Com a única diferença é que, no caso do ensino superior, do magistério superior, para nós chegarmos à classe de associado, continua valendo a regra que nós precisamos ser doutores. Para a classe de EBTT, você consegue chegar na classe D4, que é o equivalente à classe de associado, sem precisar ser doutor, né? Isso já é para nós um problema, né? Ou seja, nós conseguimos na carreira de EBTT chegar praticamente ao topo, ou quase ao topo, porque como titular ele não vai conseguir, mas ele chega ao final de D4 sem ser doutor, e nós não passamos de adjunto 4 se não formos doutores. Então é um desequilíbrio que existe entre as duas carreiras, e isso o PL mantém. Bom, uma questão importante é que no artigo 8º do PL diz claramente que o ingresso na carreira do magistério superior ocorrerá sempre no primeiro nível da classe de auxiliar. Todo mundo tem a titulação que tiver, só entra como auxiliar 1. E ainda, para ficar bem claro, o PL diz embaixo, aqui no parágrafo 1º, que no concurso público de que trata este artigo, será exigido o diploma de curso superior de graduação. Ou seja, nós somos capazes de ler e entender que a partir da aprovação do PL, todos os concursos na universidade serão abertos para auxiliar.
né? Porque eu não posso abrir um concurso para adjunto, seria ilegal abrir um concurso para adjunto e obrigar o cara a assinar o contrato como auxiliar. Não pode. Então, o que o PL prevê? Abre-se concurso para auxiliar, e se o cara for doutor, ele, logo que passar o período do estágio probatório dele, de 3 anos como auxiliar, aí ele poderá, né, eu vou estar aqui, ele poderá concorrer a um processo de aceleração da promoção. Isso o PL não explica o que significa o concorrer à promoção. Portanto, não é promoção direta. Você entra como doutor, fica 3 anos como auxiliar, em estágio probatório, como auxiliar 1 e 2, e depois você automaticamente é recolocado para adjunto 1. Não. O PL diz que eles podem concorrer a uma aceleração da promoção. E não se sabe o que isso significa. O PL veio na sexta-feira, né? Portanto, é uma discussão que ainda está em aberto, e nós precisamos certamente sentar com o governo, negociar, né? Reabrir essa negociação com os parlamentares para nós entender o que é isso, porque isso aqui pode ser uma caixa preta para nós. Se tiver vaga, né? Se tiver vaga, vai. Bom, outra questão que aparece no PL é o seguinte: as diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e de promoção serão estabelecidos em ato do Ministério da Educação. Essa é uma outra questão que para algumas pessoas pode não ter o menor sentido, mas para quem há muitos anos luta em defesa da autonomia universitária garantida na Constituição de 88, isso aqui é um soco no estômago. A autonomia universitária que nos garante a possibilidade de nós, nas nossos espaços de deliberação das universidades, discutirmos os nossos critérios de avaliação, o MEC propõe agora que vai ser por ato do MEC para todo o Brasil, igual para todo mundo. E isso vai valer para todas as progressões de níveis, desde auxiliar 1 até titular. Né? Então nós estamos abrindo mão da autonomia universitária em nome de uma avaliação centralizada. E vejam que no acordo que foi assinado com o PROIFES, se dizia que isso iria para a discussão da mesa, da dita mesa, né, pós-greve. Pois bem, o PL agora já não faz referência alguma à mesa alguma. Ele já diz claramente que vai ser por ato do MEC. Muito bem. Outra questão que é nova no PL é com a relação dos estágios probatórios. Hoje vocês sabem que a avaliação do estágio probatório é feita pela chefia imediata, pelo colegiado imediato dos departamentos aonde o professor está lotado. A partir do PL, a avaliação vai ser feita em conjunto pelo departamento, por representantes do curso aonde o docente atua e também por uma avaliação dos discentes. Então se acrescentou este item dos discentes estarem avaliando o professor em estágio probatório. E não se sabe que critérios, porque nada disso está claro dentro do PL. Um detalhe: algumas pessoas podem achar que a gente faz terrorismo, às vezes analisando as coisas, mas quem entende o mínimo das questões legais sabe que o que não está escrito não está garantido. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: quando nós olhamos aqui embaixo o PUCRICE, que é a lei que atualmente regulamenta a nossa carreira, o PUCRICE diz assim: quem é que está autorizado a se afastar da instituição? Então ele diz lá: o docente ou o técnico administrativo estão autorizados para se afastar. Para quê? Para aperfeiçoar-se em instituição nacional ou estrangeira, para prestar colaboração a outra instituição, para comparecer a congresso ou reunião e para participar de órgãos de deliberação coletiva ou outros. Isso vale hoje, está no PUCRICE. Isso morre e vai ser substituído pelo artigo 30 do PL, que diz exclusivamente que o afastamento pode se dar
para participar de programa de pós-graduação estrito sensu, e aqui eu lembro que, no caso, por exemplo, de pós-doutorado, isso não é programa estrito sensu, prestar colaboração a outra instituição federal e prestar colaboração técnica ao MEC. Pode parecer um detalhe, mas não aparece mais no projeto de lei a possibilidade de afastamento para congressos e reunião. Obviamente que ninguém vai ser proibido disso, mas eu estou falando, estou apresentando a questão legal. Por que será que isso foi suprimido de dentro do projeto de lei que regulamenta a carreira? Não sei. Onde entra o pós-doutorado aqui, para os docentes que estão se afastando? Outro detalhe interessante, o Púcrice, atualmente, tem um parágrafo que ele diz assim: a concessão do afastamento a que se refere o item 1, quer dizer, afastamento para programas de pós-graduação, importará no compromisso de, ao seu retorno, o servidor permanecer obrigatoriamente na IFE por tempo igual ao do afastamento, incluídas as prorrogações, sob pena de indenização de todas as despesas. Isso é o que vigora hoje. Isso aí desapareceu do PL. Ou seja, nós podemos ter um professor afastado por 4 anos, com bolsa paga pela instituição, e ao retornar, ele não tem nenhum compromisso legal de se manter 4 anos na instituição trabalhando. Ele pode se demitir e ir para o mercado. Ele já vai entrar como auxiliar, então ele não precisa entrar como doutor, ele pode entrar como recém-graduado, se for o caso. Em algumas áreas do conhecimento nós sabemos que não existem doutores disponíveis, então ele pode, recém-graduado, entrar como auxiliar 1, imediatamente ele pode ir para sua qualificação de mestrado e doutorado, a UPL autoriza ele a qualquer momento, mesmo que ele esteja ingressando na instituição, a se afastar para pós-graduação, e ao retornar ele não tem compromisso de ficar na instituição, ele pode simplesmente seguir o seu caminho. Bom, isso são algumas análises preliminares qualitativas do PL. E agora eu vou mostrar algumas questões quantitativas, porque todo mundo, na hora de olhar contra-cheque, vira um pouco numerólogo. Eu quero mostrar para vocês primeiro uma questão interessante. Seguramente nem todos vão conseguir enxergar aqui, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: esse primeiro quadro que está no PL, está no anexo PL, são as nossas remunerações para os 3 regimes de trabalho, 20 horas, 40 horas e dedicação exclusiva, para março de 2013. No mesmo PL, um outro anexo traz a tabela para os médicos técnico-administrativos, médicos técnico-administrativos. Nesse caso aqui, contrato de 40 horas, não tem dedicação exclusiva, contrato de 40 horas graduado, médicos e médicos veterinários. Veja, o vencimento básico em início de carreira, o médico veterinário que entra, fez concurso, entrou, ele é contratado nesse nível aqui, P31, salário base dele, em março de 2013, R$ 6.277. Aí eu fui comparar, para nós não passar vergonha com outras classes e níveis, eu fui comparar direto com o professor titular com dedicação exclusiva. Salário base, R$ 6.042, em março de 2013. Isso é só para quem acha que nosso salário está bom. Estou mostrando que um professor titular, e hoje você sabe que para chegar a titular tem que ser doutor, com muitos anos de carreira, esse cara tem um salário base menor do que o nosso colega técnico administrativo que trabalha aqui na mesma universidade, no hospital veterinário, no hospital aqui do HU, e que não tem dedicação exclusiva. Portanto, pode ter a sua clínica sem problemas éticos, e é recém-formado, recém-entrado na universidade. Para nós ficar um pouco mais espantado, este mesmo colega que entra na carreira de técnico administrativo, ele pode prosseguir na sua carreira com steps fixos de 3,6%. Logo eu vou mostrar para vocês que a maior parte dos steps, para quem não sabe, o step é a diferença entre um nível e outro na carreira, é o que você acrescenta no salário indo de um nível a outro.
Então, a maior parte dos nossos steps, da nossa carreira de magistério superior, estão inferiores a 3,6%. Em alguns casos, chega a 0,2%. Pois os técnico-administrativos conseguem um step fixo de 3,6% de um nível a outro. Quer mais um problema para nós? Pois então, os técnico-administrativos conseguem progredir de um nível a outro a cada 18 meses. Nós só a cada 24 meses. Isso, de novo, colegas, é para quem acha que nossa condição e a nossa carreira, o nosso salário está bom. Aqui, ó, esse aqui é o salário, é a coluna de salário de contrato de 20 horas. Pelo nosso plano atual de carreira, pelo PUCRES, nós sempre tivemos, pelo menos até 2007, quando o PROIFES fez um acordo infame com o governo, nós sempre tivemos o cálculo da nossa carreira na seguinte questão: quem trabalha 40 horas, trabalha o dobro de quem tem contrato de 20, isso é o óbvio. Se trabalha o dobro, ganha o dobro. Então, nosso cálculo sempre foi salário de 20 horas vezes 2, para chegar em 40 horas. Quem tem dedicação exclusiva era 55% a mais do que o 40 horas. Então, isso significava o salário de 20 horas vezes 3,1. Tá? Que isso dá o dobro para 40 mais 55%. Pois bem, agora vocês veem o que o governo está propondo para nós para o ano que vem, para março. Os salários de auxiliar até titular. O nosso salário do contrato de 40 horas, ele vai valer no máximo 1,5 vezes o contrato de 20 horas. Ninguém com 40 horas vai ganhar o dobro de 20 horas. Ninguém. E no caso do dedicação exclusiva, que deveria ser 3,1, para nos dar esse plus de 40 horas mais 55%, o máximo que nós chegamos é 2,3. Ninguém precisa ser matemático para fazer conta aqui. Eu fiz um exemplozinho só para os colegas entenderem o que estão perdendo. No caso de professor adjunto 4 com dedicação exclusiva, que é o meu caso, bom, eu deveria receber 3,1 vezes o salário de 20 horas. Era o que eu sempre recebi. Até 2007 foi sempre isso. Pois bem, agora o governo propõe que eu receba 1,9 vezes o salário de 20 horas. Então eu estou perdendo, na verdade, 1,2 vezes um salário de 20 horas. Isso significa, considerando o salário de 20 horas para o adjunto 4, que é 2.224, significa que eu estou perdendo todos os meses R$ 2.268 no meu contra-cheque. Quer dizer, é o que eu deveria estar ganhando a mais e eu não estou ganhando, ou eu não vou ganhar. Por quê? Porque nós estamos aceitando este achatamento aqui, ó. O PL é um achatamento da carreira. Porque o governo aumenta o valor básico de 20 horas, mas são pouquíssimas as pessoas que têm contrato de 20 horas hoje na universidade, né? Então ele aumenta o valor básico e diminui a estrutura, né? Achata contrato de 40 horas de dedicação exclusiva, porque aí ele fica aparecendo como sendo o governo que dá grandes reajustes no salário base, mas como o meu salário não tem mais relação com o salário base, o meu salário fica achatado. Bom, aqui vocês percebem o que acontece com esses salários, de auxiliar 1 até titular. Quer dizer, isso aqui, essa linha de cima, é o que nós deveríamos estar recebendo se fosse mantida a proporção entre 20, 40 e DR. Como não está mais mantida com a proposta do governo, nós estamos nessa linha de baixo aqui. A diferença entre o que nós deveríamos estar ganhando, da linha de cima, e o que nós de fato vamos ganhar, é essa última linha de perdas. E aí vocês podem notar que para 2013 ninguém perde menos de R$2.000 no seu contra-cheque, com perdas maiores de auxiliar 1 até adjunto 3. São as maiores perdas, certo? Aqui é para 2015, o processo é o mesmo. Como não existe mais nenhum índice
né, que articule uma coisa com a outra, nós só estamos trabalhando com números soltos em tabelas. Então, as perdas de 2013 são diferentes das perdas de 2015. Né? Eu só peguei as pontas de 13 e 15 para ficar mais fácil para nós. Então, vocês veem que, de qualquer maneira, para o contrato de 40 horas, que nós deveríamos ter o salário de 20 vezes 2, nós continuamos com, no máximo, 1,4, 1,5. E no caso da dedicação exclusiva, que deveria ser salário de 20 horas vezes 3,1, no máximo fica 20 horas vezes 2,2, 2,3. Tá? Então, no mesmo caso do adjunto 4 dedicação exclusiva, em 2015 eu vou estar perdendo R$ 2.900 por mês aceitando esse achatamento. Bom, aqui a mesma situação, só que aqui vocês veem uma coisa interessante para 2015, que aumenta a perda de adjunto 4 para cima, né? Começa a aumentar um pouco as perdas, que para 2013 não vão ser tão grandes. A questão dos steps. Vocês lembram que eu mostrei antes para vocês o técnico administrativo que entra na universidade e ele entra com step fixo de 3,6, né? Podendo subir de um step de um nível a outro a cada 18 meses em curso de capacitação. Olha os nossos steps aqui, ó. Tá marcado ali, passar de associado 1 para associado 2, você vai ganhar honrosos 0,2% a mais no teu salário. Você espera 2 anos para ganhar 0,2% a mais no teu salário. Aonde que está a maior distorção disso? Passando de adjunto 4 para associado 1. Aí você vai ganhar, quem estiver passando no ano que vem, felizmente é o meu caso, vamos ganhar 30%, né? Um gordo 30% a mais no salário básico. Isso é bom, mas o resto está aí para vocês verem. A maior parte tem aumentos menores do que os técnicos administrativos conseguiram. Quem acha que a greve deles é fraca? Bom, a passagem de assistente 4 para adjunto 1 também consegue aqui 4,3, ele dá um pouquinho mais, e lá, passando de associado 4 para titular, ganha 3,6, que é o que os técnicos administrativos conseguem em todos os níveis. Em 2015 a situação vai ser mais ou menos essa, né? Muda um pouco os valores, mas vocês veem que continua muito baixo em todos eles. Quem passar de adjunto 4 para associado 1 em 2015 vai se dar pior do que eu, porque eu vou ganhar gordos 30%, e quem passar lá em 2015 vai ganhar só 21,9%. Né? Feliz de quem passar agora. Mas como é a era do individualismo, né? Cada um está pensando só no seu. Aqui a evolução da carreira. Vocês vejam o seguinte, né? A nossa proposta, nossa contraproposta, que foi protocolada no antes, aponta steps fixos de 4% na carreira toda. É isso que nós estamos defendendo. Se nós conseguirmos aprovar isso, nós vamos ter esta evolução do gráfico de baixo na carreira. Tá? 20 horas em vermelho, 40 horas em azul e dedicação exclusiva em amarelo. Nós vamos progredir de auxiliar 1 a titular fixo. O que o governo está nos propondo é aquele enorme sobressalto do gráfico de cima, onde nós passando de adjunto 4 para o associado 1, nós vamos ter uma enorme desorganização ali da evolução na carreira. Bom, retribuição por titulação. Veja, nós sempre tivemos uma gratificação por titulação, que o último valor até o acordo do PROIFES era de 75% para doutorado. Quem fazia doutorado ganhava 75% de gratificação sobre seu salário base. Acabou isso. A nossa gratificação, agora virou retribuição por titulação, não é mais percentual, é um valor nominal, em reais, que ninguém sabe como é que vai ser corrigido, se é que vai,
ou seja, o governo pode mexer com esse número do jeito que ele quiser, porque não há nenhum índice de atualização disso, portanto, nós podemos ir ao infinito por deflação dessa retribuição. Ele foi retirado do salário base, portanto, ele é um pendurucalho, né, que vai junto com o salário base, mas separado, na verdade. E aí o que acontece? Para 2013, a proposta do governo para regime de dedicação exclusiva, né, vocês veem aqui, ó, o doutorado chega a valer 130% sobre o salário base para o associado 4. 130%. Nós passamos de 75%, que nós sempre ganhamos para o título de doutor, para 130%. Vejam aonde que nós vamos chegar. Nós estamos achatando o salário base, que é o que eu falei antes, né? Nós perdemos a relação de 1, 2, 3.1, nós estamos achatando e estamos aumentando o adicional de titulação, a retribuição por titulação, que é uma gratificação que fica pendurada ao vencimento básico, mas que não tem garantia nenhuma de que vai ser corrigida, de que vai incorporar lá para a aposentadoria ou o que quer que seja. Né? No caso do mestrado, que era uma gratificação que valia 37% antes, né? Agora o valor que o MEC propõe joga, no caso aqui de adjunto 4, para 58%. Quem for adjunto 4 com mestrado, o seu título de mestre vale 58%, 58,1%, né, sobre o salário base. Para 2015, o salário do titular vai ser, o doutorado dele vai valer 155% do salário base. O teu título de doutor vai valer um salário base e meio, né, para a tua remuneração final lá do teu contra-cheque. E aí é a história, né? Está pendurado, isso não é salário base, isso não é vencimento, isso está pendurado no teu contra-cheque. Pois bem, aqui só para a gente ter uma noção, então nós tínhamos aqui, em termos de percentual sobre o salário base, antigamente era 75% para todo mundo, para o doutorado, 37,5% de mestrado para todo mundo. Agora, se nós formos calcular para 2013, as linhas cor-de-rosa aqui, ó, mestres e doutores, certo? Vejam como o nosso adicional por doutorado subiu lá em cima em relação ao que nós tínhamos. O nosso adicional de mestrado subiu lá em cima em relação ao que nós tínhamos. Então, achata o salário base, aumenta uma gratificação que fica pendurada ao salário base, certo? E para 2015 fica pior ainda. Se vocês olharem aqui, ó, né, essa linha azul, para os doutores em 2015, isso vai se distanciar ainda mais dos 75% que nós tínhamos de retribuição de titulação. Ou seja, em outras palavras, nós vamos ficar cada vez mais dependentes do nosso título de mestre ou de doutor e cada vez com salário base, que é a única garantia que nós temos, menor. É isso.